Olá, hoje a gente mergulha num material assim bem intrigante. Ele convida a gente a pensar sobre como diferentes espaços antropológicos influenciam o próprio ato de conhecer, sabe? A fonte que a gente tem aqui descreve uma progressão, né? Através de 4 espaços. Primeiro a terra, depois o território, o espaço mercantil e, por fim, o espaço do conhecimento. Uhum. E o objetivo da nossa conversa hoje é tentar entender como cada um desses espaços, pelo menos segundo essa visão do texto, acaba priorizando certos tipos de conhecimento, né? E se apoia em ferramentas específicas. Exato. No fundo, a pergunta que fica é: como que a nossa organização social e as tecnologias que a gente desenvolve definem o que a gente considera conhecimento e como a gente chega até ele? Vamos explorar um pouco essas ideias? É uma proposta teórica bem interessante mesmo, sobre como o saber e a inteligência coletiva evoluem, né? A análise foca muito em como as ferramentas e os objetos de interesse mudam em cada configuração social que o texto apresenta. Mas é bom lembrar, né? Nossa discussão vai se basear exclusivamente nos conceitos e exemplos que estão nesse material específico que a gente está analisando. Combinado. Então, vamos começar pelo primeiro espaço, a Terra. O que seria o conhecimento fundamental aqui, de acordo com o texto? Parece que tem a ver com origens, com tradição oral, algo assim. Correto. Na Terra, o objeto central do conhecimento é o que o texto chama de devir começo eterno. O interessante aqui é que não se trata de uma origem pontual, sabe? Um gênesis fixo que depois a escrita ajudaria a cristalizar. Ah, entendi. É mais um começo que se refaz sem parar, que está sempre em processo. Ele é recontado, atualizado pela narração oral. E essa narração flui, ela muda, se adapta. Faz sentido. A própria ideia de um relato estável, como o texto mesmo aponta, já seria uma característica da escrita que pertence a outro espaço, né? E a fonte até menciona o algoritmo ou ritual como exemplos disso, né? Descreve eles como anônimos, atemporais, sempre se repetindo e se cumprindo na prática. Bate com essa ideia como um padrão vivo que se perpetua pela ação e pela palavra. Exatamente. Um conhecimento mais performático, vivido. Ok. Seguindo em frente, então, a gente chega no território. A descrição que o texto dá é terra medida quadriculada. E aí o foco muda para geometria. Como é que isso se desdobra? Isso mesmo. O território é onde aquela fluidez da Terra é, de certa forma, fixada, organizada, mapeada, a geometria vira a linguagem e o objeto principal. A anedota de Tales medindo a pirâmide de Quéops com a sombra é usada como um símbolo-chave aqui. A análise no texto, até citando Michel Serres, vê essa cena como uma ilustração tripla da definição do território. A Terra sendo organizada por um céu. Um céu? Como assim? É em 3 sentidos. Primeiro, o céu astronômico. O Sol e a sombra usados para medir, para achar proporções geométricas. Certa, ferramenta natural. Depois, o céu do Estado. O poder do faraó que era associado ao Sol, com a pirâmide sendo um marco desse poder centralizado, quase divino, sabe? Entendi, o poder que ordena. E, finalmente, o céu das ideias, o teorema de Tales, que marca o início da geometria demonstrativa, o acesso a um mundo de formas inteligíveis, eternas, como Platão depois conceberia. A matemática abstrata começa a dar forma e ordem ao mundo. Nossa, que interessante essa leitura tripla. Então, a grande virada aqui, segundo a fonte, é como a matemática, a geometria, no caso, não só mede o mundo, mas define o mundo. Ela vira linguagem para ler a natureza. Exato. Como diz aquela citação de Galileu no texto: o livro da natureza está escrito em caracteres geométricos. O que antes era um fluxo narrado, agora vira uma estrutura para ser decifrada matematicamente. Precisamente. A escrita e a geometria se tornam os instrumentos que constituem esse espaço. Aí chegamos no terceiro espaço, o espaço mercantil. Esse está ligado à produção, circulação de mercadorias. O texto diz que a economia seria a geometria ou a cartografia desse espaço. Mas que outras características ele tem, segundo essa análise? Bom,
O espaço mercantil, como está descrito aqui, ele precisa lidar com o que chamam de desterritorialização, ou seja, um mundo onde as conexões com o lugar físico, as fronteiras fixas, perdem um pouco a importância diante dos fluxos constantes, né? Fluxos. Ele internaliza a aceleração, a incerteza, a transformação contínua. Então, os objetos de conhecimento dele refletem isso, não só a economia, mas tudo o que flui, que oscila, que se transforma, que se dissipa. Pensa em fluxo de capital, claro, mas também de energia, de informação. Entendi. A dinâmica muda completamente. E o material dá exemplos de ciências que nascem nesse contexto. A termodinâmica, por exemplo, lá no século XIX, bem no coração da Revolução Industrial, focada nas transformações de energia, no calor, na eficiência dos motores. Uhum. E a teoria da informação, já no século XX, impulsionada pelas telecomunicações, né? Preocupada com a circulação de sinais, codificação e a batalha constante contra o ruído que atrapalha a comunicação nas redes técnicas. Esse ponto da teoria da informação é bem curioso. O texto explica aquela definição matemática do Shannon. A quantidade de informação é maior quanto menos provável for a mensagem. Tipo, máxima se for puro ruído aleatório, mínima se for totalmente previsível. Isso é meio contraintuitivo para o nosso uso normal da palavra informação, né? Sim, é um ponto-chave. Como é que a fonte lida com a informação que realmente faz sentido para a gente? Pois é, essa definição matemática ela não captura o nosso conceito de significado. O texto sugere que a informação sensata, aquela que a gente percebe como útil ou significativa, estaria numa zona intermediária entre o cristal e a fumaça, como diz a metáfora. Entre a ordem e o caos. Exato. Entre a ordem total, que é previsível, redundante e tem pouca informação matemática, e o caos absoluto, que é aleatório, tem máxima informação matemática, mas talvez seja ininteligível. E o texto ainda traça uma analogia interessante entre o ruído na informação e a entropia na energia. E nota que o ruído, embora seja perturbador, pode paradoxalmente ser fonte de novidade, de criação. Que interessante essa ambiguidade do ruído. Mas é crucial, e o texto frisa isso. É uma teoria da transmissão de sinais, não do sentido desses sinais. Entendi a distinção. E a análise ainda conecta isso com mudanças na própria física, né? Que também passa a se interessar mais por processos dinâmicos, desequilíbrios, o tal do caos determinista, geometrias fractais, quase como se a ciência estivesse espelhando a natureza fluida e complexa desse espaço. Exatamente. A descrição sonora que o texto faz também é marcante. Fala de ruídos de máquinas, mídias, multidões, até o Big Bang. Um espaço vibrante, ressonante. É uma caracterização bem vívida desse ambiente de fluxos. E aí a gente chega no quarto e último espaço, o espaço do conhecimento. O objeto de estudo aqui parece ser ainda mais abstrato. Qual é o foco principal nesse caso? Aqui o foco se volta para os intelectos coletivos e seus mundos, tentando traduzir como a fonte apresenta isso. Intelectos coletivos seriam basicamente as comunidades humanas em comunicação, pensando sobre si mesmas, construindo e compartilhando significados juntas. Ok, tipo a inteligência do grupo? Mas não só a soma das partes, é a dinâmica da interação. E os mundos, por sua vez, não são ambientes externos e objetivos, fixos. São mais os ecossistemas de recursos, relações, ferramentas técnicas sociais, conceituais, que esses coletivos habitam e, mais importante, ajudam a criar. Ah, então os mundos mudam conforme o coletivo muda. Exatamente essa a ideia. São mundos que se transformam junto com as metamorfoses do próprio intelecto coletivo. E o argumento do texto é forte. Esse objeto, o coletivo inteligente e seu mundo cocriado, estaria além das ciências humanas como a gente conhece hoje. Mesmo as ciências cognitivas? Mesmo elas, por mais avançadas que sejam, teriam dificuldade em capturar a dinâmica dessa inteligência coletiva, principalmente quando ela é turbinada por tecnologias digitais, novas formas de organização, a coisa fica mais complexa, né? Entendo. E qual seria, então, a proposta do texto para uma ciência humana que desse conta disso? Parece que os conceitos-chave que ele joga são liberdade e significação. Isso.
A significação aqui é entendida de uma forma bem ampla. Não é só a relação entre palavra e coisa, sabe? É mais a relação dinâmica entre um evento, uma ação, uma ideia e seu contexto, que está sempre mudando. A perspectiva que o texto traz é que nós, humanos, evoluímos dentro desses espaços de significado que nós mesmos ajudamos a tecer e a transformar o tempo todo. A liberdade estaria justamente ligada a essa capacidade de criar e recriar sentidos e mundos. E o que mais essa ciência precisaria abarcar? Bom, o texto detalha alguns pontos. Primeiro, o devir, entendido como essa contínua criação e dissolução de mundos de significação. Isso institui temporalidades próprias. Ele usa o termo kairos, que seria a qualidade do tempo, o momento oportuno, diferente do tempo cronológico, o cronos. Certo, uma temporalidade mais qualitativa. Exato. Segundo, as avaliações. O bom, o belo, o útil, o valioso. O material critica aquela ciência que busca uma objetividade totalmente neutra, sabe? Argumenta que, ao ignorar os valores, ela perde o essencial do mundo humano. Cita a economia como uma tentativa, mas limitada, de lidar com o valor. E o terceiro ponto? Meros exemplos de leis gerais, mas como agentes ativos na construção desses mundos. Eles estão em constante diálogo e codefinição com o coletivo. A ideia seria superar aquela oposição clássica entre indivíduo e sociedade, ou universal e particular. Pensar mais em termos de coordenação dinâmica entre singularidades autônomas. Ok, a proposta é bem ambiciosa, realmente. Mas a fonte também faz uma crítica, né? Questiona se as ferramentas que a gente tem hoje, estruturas, estatísticas, computação, são adequadas para capturar essa complexidade toda de significado, valor, singularidade, devir. Qual é a avaliação que o texto faz dessas ferramentas? Sim. A análise é bastante crítica em relação a aplicar as ferramentas herdadas dos espaços anteriores diretamente a este novo espaço. As estruturas, do estruturalismo, por exemplo, são vistas como úteis para revelar relações, sim, mas essencialmente estáticas. Como uma fotografia. Tipo isso. Elas ignorariam a origem, o contexto e, principalmente, a pragmática, quer dizer, como a linguagem e os símbolos são efetivamente usados pelas pessoas em situações reais. Seria uma ferramenta mais alinhada ao território, que busca classificar e fixar as coisas. Entendi. E as estatísticas? As estatísticas e probabilidades, embora sejam indispensáveis em muitos campos, elas tendem a diluir as particularidades em médias, em grandes números, né? Teriam dificuldade em captar a singularidade de um evento específico, de uma pessoa, ou a própria significação que emerge de configurações únicas e dinâmicas. Talvez mais alinhadas ao espaço das mercadorias, focado em quantidades e fluxos agregados. Faz sentido. E a computação? Inteligência artificial? Essas coisas? Então, a computação, incluindo teoria da informação, IA, etc., apesar de permitirem formalizar conceitos de formas novas, a informação matemática de Shannon, como a gente já viu, não lida com o sentido. A linguística computacional, segundo o texto, ainda patina na pragmática e no contexto. E os modelos de IA, por mais sofisticados que sejam hoje, seriam representações parciais, sem acesso genuíno ao sentido humano, à experiência vivida, à significação nesse sentido mais amplo. Entendi. Então, o argumento central aqui é que nossas ferramentas clássicas de análise social e até mesmo as computacionais mais recentes meio que esbarram num limite quando o assunto é entender o significado e a liberdade que emergem desses coletivos. É um desafio e tanto, né? Exatamente. A conclusão da fonte é que o espaço do conhecimento está além, justamente porque o seu sujeito, o intelecto coletivo, não se estuda como um objeto externo e neutro. Significação e liberdade não são coisas lá fora para serem medidas objetivamente. Elas são vividas. São apreendidas e vividas de dentro, numa experiência que envolve e transforma o próprio sujeito que conhece. O conhecimento nesse espaço é inseparável da implicação subjetiva. Conhecer é também participar, é criar, é se transformar junto com o mundo que se conhece. Uma perspectiva bem diferente daquela ideia do conhecimento como descoberta passiva de algo que já existe. Bem diferente. E para navegar e talvez até cultivar esse tipo de conhecimento, o texto introduz uma ferramenta ou conceito-chave, o cinemapa.
O que vem a ser isso? O nome soa meio futurista. É um conceito potente mesmo. O Cinemapa é descrito como um ambiente virtual dinâmico onde as significações de um coletivo podem ser compartilhadas e visualizadas. Mas olha, não é um mapa estático para consulta, tipo um Google Maps de ideias. Não. Não, é algo vivo que acompanha e reflete a própria criação de sentido do grupo, em tempo real, digamos assim. A ideia é que ele estimule a liberdade, permita que o coletivo se veja, se singularize, se identifique e se redefina em relação aos mundos que ele mesmo está construindo. Então é mais uma ferramenta de autoconsciência coletiva. Exato. Um meio ativo de autoconhecimento e de exploração de possibilidades, muito mais do que um simples registro do passado. Certo, mas como isso funcionaria na prática? O texto dá exemplos mais palpáveis para a gente visualizar? Dá sim, a fonte menciona algumas aplicações ou ideias que funcionariam como cinemapas. Um exemplo é a Árvore dos Conhecimentos, um sistema onde as pessoas registram suas competências e o que querem aprender. E o próprio uso do sistema gera um mapa dinâmico da epistemologia do grupo. Quem sabe o quê, quem pode ajudar quem. O conhecimento sobre o conhecimento do grupo emerge do uso. Interessante. Que mais? Outros são os cinemapas de saúde. Imagina uma ferramenta para comunidades gerenciarem informações sobre saúde localmente. E essa ferramenta, ao mesmo tempo, gera dados epidemiológicos relevantes para a própria comunidade e talvez para a saúde pública, mas de forma situada. Uhum. Tem também a ideia dos cinemapas de palavras, sistemas que ajudam a navegar em grandes volumes de texto ou conversas online, mostrando não só as palavras, mas como elas estão sendo usadas em contexto. Isso acaba por gerar uma compreensão da pragmática textual daquele grupo específico. Entendi. E o último? E até uma cartografia dinâmica das redes de relacionamento pessoal dentro de um coletivo, que geraria o que o texto chama de autoscopologia, uma forma do grupo se enxergar e entender suas próprias conexões e dinâmicas sociais. Nossa, são exemplos bem instigantes. O ponto crucial em todos eles é que o conhecimento emerge da própria atividade vital do coletivo. A fonte usa uma expressão forte: conhece-se porque vive, e só se conhece vivendo. Conhecer vivendo. O conhecimento aqui é subjetivo, mas subjetivo no sentido de ser situado, plural, aberto, nômade, ligado à experiência de cada coletivo. E o espaço é metaforicamente descrito como olfativo, um tesouro dos sabores e saberes, sugerindo essa qualidade mais experiencial, menos puramente visual ou quantitativa, talvez mais intuitiva. E o texto fecha o raciocínio de uma forma circular, não é? Eu notei isso. Ele conecta o objeto do espaço de saber, esse devir constante do intelecto coletivo e seu mundo com aquele devir começo eterno lá do primeiro espaço, da Terra. Exato. Como um retorno à ideia de criação contínua, mas num outro nível. Agora, consciente de si mesma, talvez. Fecha o ciclo. Que percurso, hein? Exploramos esses 4 espaços, terra, território, mercadorias e conhecimento, e vimos como cada um, nessa perspectiva da fonte, parece moldar a realidade e o próprio saber de formas bem distintas. Com objetos e ferramentas muito características para cada um, desde a narração oral que se refaz sem parar, passando pela geometria que fixa e mede, pelos fluxos e estatísticas do mercado, até a gente chegar nesses intelectos coletivos e seus cinemapas dinâmicos. Sem dúvida. A ideia central que essa fonte traz para a gente pensar é como as nossas formas de interagir e principalmente as ferramentas que a gente cria e utiliza, sejam elas narrativas, teoremas, estatísticas ou esses cinemapas aí, acabam definindo fundamentalmente o que a gente entende por conhecer e como a inteligência se manifesta coletivamente. Sim. O conhecimento não é apresentado como uma mera descoberta de algo que está lá fora pronto, mas como algo que é ativamente construído, vivido e que nos transforma nesse próprio processo. E isso nos deixa com uma provocação final bem interessante, né? Inspirada diretamente pelo material que a gente discutiu. Se o conhecimento nesse quarto espaço é tão ligado assim à vivência, à subjetividade coletiva, à criação de sentido de dentro, como é que a gente pode, na prática,
cultivar e navegar nesses cinemapas nas nossas próprias comunidades, nos nossos projetos, nas áreas em que a gente atua. Como seria um mundo onde a gestão do conhecimento se aproximasse mais dessa ideia de conhecer vivendo, de forma mais dinâmica, mais participativa, mais carregada de significado? Fica aí a reflexão. Uma ótima reflexão para a gente levar.